Aqui, ó, essa é a lindona, tá? Essa é a placa. Né? Você já viu, quem acompanhou aqui semana passada viu que a gente trouxe ela também, né? Com outro defeito, com outro comportamento, com outra análise. Mas essa aqui, ó, tá aqui o microcontrolador, certo? Tá aqui o microcontrolador. Como eu disse, esse LEDzinho aqui vermelho, ele acende assim que energiza. Preste bem atenção. Esse LED vermelho, ele acende assim que energiza. Esse LED aqui amarelo, ele fica piscando de acordo com o comportamento do microcontrolador, que é esse cara aqui, tá? Ele fica piscando de acordo com o comportamento do microcontrolador. E aí, quando eu lavei, como eu disse, quando eu energizei novamente, esse LED parou de processar. Esse LED acendia. Eu venho aqui no regulador aqui, ó, meço os níveis de tensão. O que eu não vou conseguir medir, né? Porque está desenergizada, tá? Mas eu meço aqui nesse regulador de 3,3, meço aqui nesse diodo o 12 e o 15, esses dois diodos, ó. Tem que estar 12 e 15, né? Um em cada, tá? 12 num, 15 no outro. E aí tinha os níveis de tensão, o LED não ligava nada, não piscava, esse LED ficava aceso, que é o normal, que ele fica aceso assim que energiza. Esse LED aqui, quem liga ele é o micro. Então, pô, o micro tá ruim, tava bem oxidado, eu fui ressoldei aqui os pinos para tirar a oxidação. Continuou com o mesmo comportamento. E aqui fica o cristal, ó. Só pra você já sabe qual é o defeito, né? Explicando já em detalhes. Esse aqui é o cristal. Esse aqui é um cristal oscilador, tá? Essa pecinha aqui. E ele vai aqui, ó. Ele vai aqui. Nessa posição aqui, nesse local aqui, tá? Passa esses dois terminais e fica preso aqui. Eu não consigo ver os terminais, tá vendo? Ele fica assim, ó. Eu não consigo ver os terminais. Do outro lado você vê soldado, ele quebrou aqui, ó, bem nesse pontinho aqui. Quebrou bem aqui assim, na basezinha aqui, ó. Então do lado de lá eu vi o pino soldado, do lado de cima eu não via nada. Então não é fácil, não é visível, tá? É como se esse terminal aqui desse capacitor quebrasse. Não tem como ver por ambos dos lados. Beleza, o que eu fiz? Ressoldei, nada. Tirei esse micro, botei outro. Como eu disse, o mesmo comportamento. Tirei outro micro, botei o terceiro. Bom, certeza que estava bom. O mesmo comportamento. Aí eu comecei a cogitar possibilidades. Aí eu vim bater trilhas, ó. Vim bater as trilhas, por exemplo, aqui, ó. Se eu botar aqui continuidade desse pino aqui, do meio aqui, pro micro, ó, ele dá continuidade, ó. 0 ohms, o GND vir pra cá, ó. GND, tá? Então eu vejo as trilhas que estão chegando aqui. Eu fui checando trilhas. Esse capacitor tá vindo, esse outro tá vindo também, esse resistor aqui tá vindo, e fui vendo algumas trilhas, especialmente trilhas de alimentação, tá? Não vi a trilha do cristal, não cheguei a analisar a trilha do cristal. Mas aí, como eu disse, depois que estava com o micro bom, eu comecei a cogitar outras possibilidades, né? Que não seriam apenas, que não seria só o micro, né? Se o micro tá bom, eu tenho certeza que tá bom, então eu vou analisar outros componentes. Dentro desse circuito aqui do micro, tá? Nada de fora aqui da placa, nada de outro circuito. Esse circuito aqui, porque quem estava processando era ele. E ela tinha funcionado anteriormente, então eu sabia que tinha alguma besteirinha aqui, vamos dizer assim. Aqui fica aí pronta, tá retirada, aqui é outra parte, não é parte do cliente não, essa aqui. Aqui fica um regulador, um leitor de corrente. Poderia ser EPROM? Poderia também. Cheguei a medir a EPROM aqui, não cheguei a tirar, mas cheguei a medir. E aí fui na linha do cristal. Quando eu viro aqui a placa, que eu vou aqui, boto o ferro de solda aqui, que ele, pra sugar, né? Que ele amolece todinho e o pino meio que some, ele entra mais. Estranho demais, né? Muito mole demais. Porque quando você vai soldar, o pino fica fixo, porque ele tá fixo na peça. Então o pino fica fixo, mas não foi o caso. Ressoldei mole, quando eu tirei, o terminal do cristal estava quebrado. Porque ele tem dois terminais, ó, e tava sem um. Tava quebrado bem na ponta. Né? Tava com ele o terminal, mas estava quebrado. E aí ele quebrado como se ele não estivesse no circuito. Se ele não está no circuito, ele digita o clock, que é o tempo de conversa, vamos dizer assim. É o tempo de processamento do microcontrolador. Sem ele, o micro não processa, tá? Então sempre que você pegar micro sem processar, onde tem tensão, verifica o nível de tensão. Tem todos os níveis de tensão, mas o micro não está processando, ele não bate um relé, ele não liga um LED, ele não aciona nada, ele não dá erro. Quer dizer, dá erro de comunicação, tá? Se tiver com a evaporadora. Mas tem tensão e não tem processamento do micro, ou é micro ou é cristal. Ou é trilha entre o cristal e o micro. Geralmente, tá? Então, é óbvio, tu tá me dizendo isso daí, por que tu não seguiu essa linha? Porque, como eu disse, esse micro dá muito defeito. Então, me deixei levar as experiências de pegar muito esse micro com defeito. E acontece muito, a gente ressoldar o micro e ele parar de processar. Teve um detalhe importante, que eu lembrei aqui agora. Quando eu ressoldei, ele voltou a processar. Olha que louco. Lembrei agora. Lavei, ok, pá.
secou, não ligou. Ressoldei o micro, voltou a processar. Eu disse, caraca, essa placa é muito louca. E aí deixei. Desliguei novamente. Com pouco tempo depois, eu fui analisar de novo, já não estava dando nada. Aí eu fui pro micro novamente. Disse, não, vou trocar esse micro, porque esse comportamento de um micro processar uma hora e depois ele não processar, é um comportamento desse micro mesmo, que ele vai morrendo aos poucos desse jeito. Hora ele dá sinal, hora ele não dá. Já peguei esse micro matando a EPROM, por exemplo. O micro, ele trocava a EPROM, o micro rodava 2 dias, 3 dias, depois dava erro de EPROM. Só solucionou quando a gente trocou o micro. Então esse micro ele é muito problemático, então por isso que eu fui logo nele. Troquei, foram 3 micros, né? O que estava nela, o segundo que eu troquei e o terceiro que eu troquei. E o terceiro era bom, aí eu vi no cristal, tirei o cristal estava quebrado, tirei de uma sucata o cristal, tirei inclusive dessa sucata aqui, ó. Esse cristal tá sem porque foi tirado para a máquina. Tirei dela e voltou a funcionar 100%. Troquei o cristal, a máquina voltou a funcionar, foi feita uma lavagem e travado o cristal, basicamente isso. Garantia. Aí depois eu passo o verniz todo, como é uma placa que é para venda, né? Aí eu faturei R$800 com esse reparo, né? Com a troca de um cristal. E eu compro placa sucata bem barato, tá? Quando eu falo sucata, não é aquela coisa lixo. Não, é uma placa... Essa aqui já não é uma placa que eu venderia, por exemplo. Essa daqui, ó. Ela já tá bem destruídazinha. Então já não venderia mais, que é para tirar componente mesmo. Mas tem outros que tem uma cara bem zerada. Tem uma cara boa de se vender. Aí a gente vai, limpa, tira a poeira, limpa, passa um verniz, recupera o defeito, no caso do defeito dessa aqui, e revende ela no mercado. Essa placa aqui, ela não tem mais para vender. Você não acha mais para vender. Então, os clientes pedem essa placa, né? Porque para recuperar a máquina deles, tá ok? Então foi isso a solução do problema. Essa plaquinha Mideliva, que dá muito dor de cabeça do ponto de vista de microcontrolador, mas no caso aqui o defeito estava no cristal oscilador. E aí, já pegou o defeito cristal oscilador alguma vez? Já pegou o defeito parecido? Deixa aqui nos comentários, quero saber a tua experiência sobre esse defeito. E se você não sabia disso, se aprendeu alguma coisa nessa aula, cara, eu peço a deixa também nos comentários aí. E não esquece de se inscrever para não perder mais nenhuma aula como essa. Se inscreve e ativa a notificação, não perde mais nenhum conteúdo desse. Conteúdo de campo de batalha, conteúdo de quem está reparando placa diariamente. Então aqui a gente na Altec, eu estou na bancada diariamente reparando placas eletrônicas. Então ó, deixa o joinha, deixa o like também, se você gostou dessa aula. Fique com Deus, um abraço, valeu!